Muito boa tarde. Estamos aqui entrando no ar com o nosso 112º programa Momento do Turismo no Vale. Queremos desejar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos apoiadores, aos nossos convidados, a toda a comunidade que está nos acompanhando pelas ondas da Rádio Integração, no YouTube e também no Facebook. Também o nosso abraço ao Alan, que está na parte técnica, ao Gabriel, que também sempre nos dá um apoio nesse sentido, para que a gente possa levar a melhor imagem, possa levar essa proposta desse programa Momento do Turismo no Vale, aqui da Forqueta, do cenário da Lagoa, para todos os nossos ouvintes. Quem está conosco hoje, então, no programa é a Andréia Suzana Langbart, ela que é vice-prefeita e responsável pelo setor do turismo do município de Arroio do Meio, Paulo Roberto Raz, ele que é o coordenador da cultura e também o diretor desse espetáculo. Está conosco também o Ricardo Ramayer, ele que é o presidente da comunidade católica São Vendelino, aqui de Forqueta. Está também conosco o Rodrigo Kreutz, secretário de obras do município de Arroio do Meio. E aqui do meu lado está, quem está aqui do meu lado é o Márcio José Rockenbach, ele que é ator e integrante da comissão organizadora da Via Sacra. E que já podemos apresentar, que faz o papel do Jesus Cristo nessa encenação, que está chegando aí a sua 28ª edição. Então, esse vai ser o tema do nosso programa, 28ª edição da encenação da Paixão e Morte de Cristo. Forqueta te aguarda de braços abertos. Lembramos que esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Girando Sol, da empresa de transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do roteiro turístico Entre Vales e Arroios do município de Arroio do Meio, e do qual Caminhos da Forqueta faz parte também, né? E que tem toda uma estrutura aqui de turismo aqui no distrito de Forqueta, que faz parte aqui do município de Arroio do Meio. Após essa saudação inicial, eu quero destacar que vocês já podem ter observado que nós não estamos na Rádio Integração, não estamos nos estúdios, estamos aqui ao ar livre, estamos aqui no cenário da Lagoa. Logo em seguida, os nossos convidados vão nos explicar um pouquinho deste cenário. Vocês vão observar, vocês vão ouvir, vocês vão sentir que tem algo diferente aqui, né? Que é o barulho dos pássaros, dos quero-queros, né? Essa brisa que também nos acolhe e nos recebe aqui nesse espaço tão maravilhoso, né? Que é o cenário da Lagoa. Eu vou começar, então, com essa provocação inicial, né? Que alguém aqui nos apresente, nos fale desse espaço, desse cenário da Lagoa. Não sei se Paulo, Márcio... Posso falar sobre esse belo local onde nós hoje estamos aqui, se encontramos, né? Mas primeiro cumprimentar a todos aqui, né? É uma satisfação estar aqui junto à rádio. Obrigado aos ouvintes também que estão nos ouvindo, né? E esse belo cenário que nós estamos neste momento aqui é um sonho que lá atrás, como nós estamos chegando à 28ª edição, e tudo é uma crescente, né? Eu digo, tudo vem crescendo, né? E as pessoas, a gente vive de sonhos muitas vezes, né? E sempre se dizia que um dia nós queríamos ter algum cenário, porque nós nunca, a comunidade, desde lá de trás, quando se começou a fazer a encenação, acho que nós nunca desistimos, né? Nós sempre persistimos em crescer, em fazer mais, né? Principalmente pelo público que vem nos visitar, e isso é uma consequência, né? Até no início, nós estávamos falando fora do ar, né? O Rodrigo comentou que ele foi isso aqui foi sonhado em 2010, 11, 12, foi projetado tudo isso aqui, né? E ele disse que ele ajudou a botar algumas pedras, sábados de tarde, plantamos árvores. Isso aqui tudo era uma roça, né? Não tinha nada aqui, não tinha uma árvore, não tinha nada aqui, era uma roça, né? E a gente projetou isso aqui tudo, a gente fez, sonhou. Cada pedra no seu lugar foi pensado, vamos fazer assim, dessa maneira, colocar aqui, colocar ali.
para que o público, principalmente para que o público que vem nos visitar, onde nós estamos neste momento, estamos sentados aqui onde o público senta, né? Que ele vá conseguir enxergar a encenação, o espetáculo, né? Em qualquer lugar que ele senta aqui, né? Então, ele não precisa se preocupar que ele vai estar sentado e alguém vai estar na frente dele, eu não vou enxergar, não, porque o cenário ele fica mais alto, a gente fica num lugar mais alto, apresenta, então isso tudo foi pensado, né? Então, posso dizer assim que é um sonho nós termos concretizado isso, né? Mas pela persistência, né? Tu chegar a 28 anos, né? Então, tu fazer esse cenário aqui belo, vou dizer assim, nós temos vários ambientes dentro desse cenário, né? Ambientes da Santa Ceia, o ambiente do Calvário, o ambiente do sepulcro, onde temos um sepulcro, né? Muitas pessoas perguntam no dia da encenação que tu faz, mas onde é que te levaram, né? Enfim, não sei o que, não, mas vão lá olhar, entra no cenário, existe um sepulcro, né? Enfim, então temos o altar de Roma, que a gente chama aqui, que é para contemplar então as cenas dos reis, né? Então nós temos toda essa parte também projetada, né? E esse ano também projetamos um palco novo, né? Porque dentro da encenação também ela contempla, nós temos algumas apresentações até para poder ocupar o público que vem antes da encenação, né? Então, Acho que isso é bem. Eu acho que você está nos dando aí uma descrição desse espaço. E eu acredito que a gente consegue visualizar tudo isso acontecendo, já consegui visualizar toda a apresentação acontecendo. E eu quero destacar esse espírito comunitário dessa iniciativa. Porque nesse espaço onde a gente está, é o espaço comunitário, a gente aqui se encanta com tudo aquilo que a gente vê, com tudo aquilo que a gente observa, e vendo ao redor aqui de nós, a gente vê as pessoas, né, com as suas propriedades, a gente vê ali também, temos a igreja, toda a comunidade aqui da Forqueta, que é todo esse cenário que também faz com que esse espetáculo tenha essa riqueza, esse espírito comunitário. E eu queria te perguntar, ou perguntar a vocês, por que cenário da Lagoa? bom, eu ia também comentar, né? Nós aqui onde nós hoje estamos sentados, né? Estamos em tempo de reconstrução, né? Isso aqui tudo era na época da cheia, né? Tudo isso aqui foi tomado de água, né? Então nós tivemos o cenário muita coisa foi destruída aqui, né? E o cenário da Lagoa, o nome foi dado porque aqui a nossa frente, né? Fica uma lagoa, que é uma lagoa já desde criança que morava aqui, eu vinha pescar nessa lagoa, enfim. E ela são várias lagoas que seguem, né? Isso dá mais ou menos 1 quilômetro de lagoas, né? Então, para quem não conhece, o cenário da lagoa é fruto, né, de uma lagoa que tem aqui aos fundos do cenário, né? Então, é por isso que foi dado o nome de cenário da lagoa. Não, olha, eu acho que tudo isso já é muito sugestivo, né? Faz com que a gente possa também se situar, né? Eu sempre gosto de lembrar que nós estamos no distrito de Forqueta, aqui em Arroio do Meio. A gente vai falar ao longo de todo esse programa sobre esse trabalho, sobre esse grande. A gente não gosta de usar evento ou espetáculo, né? Mas a gente sabe que no período da Semana Santa, né, existe toda uma mobilização, né, das comunidades, e a gente sabe que aqui Forqueta já se preparou certamente há muito tempo, né, para que se possa levar esse evento, que as pessoas possam assistir isso na Sexta-feira Santa, que é agora no dia 18 de abril. 18 de abril, isso. E antes da gente seguir um pouco mais, eu gostaria de ouvir aqui da vice-prefeita, né, nos falar um pouco de Arroio do Meio, né, porque quando a gente chega aqui na Forqueta, né, eu sempre digo que a gente parece que entra num outro mundo, né, mas a gente ainda está em Arroio do Meio, né, então, por favor, nos apresente um pouquinho para quem nos acompanha, nos fale um pouquinho de Arroio do Meio, para que a gente possa sentir essa energia, né, tudo aquilo que Arroio do Meio pode oferecer, e claro, Forqueta de uma forma muito especial, né, nesse dia, né, que é o dia da encenação da Paixão de Cristo.
Boa tarde, então, ouvintes da Rádio Integração, boa tarde especial para os convidados. Quero agradecer o convite, é uma alegria estar aqui. Eu sempre chamo Forqueta no distrito de Forqueta, o meu pequeno paraíso, que eu venho aqui desde os meus 5 anos de idade. Estamos sim aqui em Arroio do Meio, a Pérola do Vale, nossa cidade tão amada por todos nós, que tem uma história muito bonita, né? Formada, da onde vem o nome Arroio do Meio, né? 3 arroios, né? O Arroio Grande, lá da terra do Rodrigo e terra do meu pai, o Arroio do Meio, e também temos o Arroio, agora esqueci, do Forqueta, e aqui estamos aqui, o Forqueta. E na bandeira de Arroio do Meio aparecem os 3 arroios, né? E o Arroio do Meio está ao centro, onde se formou a pequena população. No início lá foram 50 casas, se não me engano, 300 habitantes, ali que começou toda a história. Lá atrás, no passado, com os indígenas primeiro, né? E foi crescendo e hoje temos essa riqueza natural. Arroio do Meio é uma cidade muito rica de beleza natural. Aqui nós estamos num espaço, eu fiquei encantada quando eu cheguei, eu não consegui me aguentar, eu acho que eu fiz um book com mais de, 30 fotos, já mandei para o prefeito. Estou aqui representando o prefeito Sidney, que gostaria também de estar aqui, mas a agenda sempre é corrida. Mandei para a comunicação também, ela disse, meu Deus, que lindo. Então tem gente que não conhece esse espaço, né? Então esse espaço pode ser aproveitado também muito para o turismo, né? Não, fica aí um desafio, uma dica, né? Sim. Aqui para quem é da Forqueta, para a própria administração municipal, para quem gosta de turismo, né? Para as pessoas que gostam de conhecer também lugares diferenciados, né? Para saber que a gente aqui no nosso município, né? A gente fala muito de turismo e a gente ainda precisa se conhecer, né? Eu acho que a gente sempre diz, né? De dentro para fora, conhecer tudo que a gente tem por aqui também. E muitos falam assim, mas é Arroio Forqueta ou é Rio Forqueta, né? Então, nos livros, né, começou como Arroio Forqueta, mas ele é tão grande que as pessoas falam Rio Forqueta, né? Então, para dizer da história, né, dos 3 arroios que formam o nosso querido Arroio do Meio. E aqui, com certeza, o distrito de Forqueta como é que eu vou dizer, a menina dos olhos, né? O prefeito Sidney sempre diz que quer transformar já começou lá no governo, né, do prefeito Sidney, Caminhos da Forqueta, né, que sabemos que tem, através da escola Arlindo Bar, também um projeto da FUBRA, que é transformar em uma pequena Pomerode, né? Então, acho que tem tudo aqui, vocês têm tudo. Acho que vocês estão de parabéns. Eu vi você falando assim com amor, né, desse espírito comunitário, mas eu acho que vocês formaram uma grande família. Assim como Arroio do Meio, somos uma grande família, mas acho que vocês dentro, né, desse elenco, vocês formaram uma família. E até assim, Andréia, a gente tem aqui o panfleto, né, o folder do Caminhos da Forqueta, né, que tem todos esses atrativos aqui, que a gente tem que aproveitar e divulgar. Eu acredito que o próprio evento também aqui, a encenação, vai poder proporcionar isso para as pessoas. E aí, eu quero deixar essa dica, quem sabe para se pensar para um próximo ano, para umas próximas edições, por que não fazer algumas atividades em que as pessoas possam vir de manhã, possam, né, ficar aqui durante o dia, participar aqui da programação à noite, ou fazer o contrário, elas vêm aqui, participam, né, dessa atividade, dessa encenação, e se hospedam e permanecem um outro dia por aqui, né? Então, acho que são muitos desafios que a gente tem pela frente. E eu queria perguntar, eu vou pedir para alguém aqui da Forqueta, só para a gente não errar como é que eu vou dizer, a expressão, porque quando a gente entra ali na Forqueta, tem uma expressão de bem-vindos, né, em alemão. Então, quem aqui é o que vai poder, né, sem termos, assim, a gente também fala o alemão, né, o dialeto, mas sem a gente correr o risco de errar a pronúncia, por favor. Então, nós temos o Herzlich Willkommen, que é o seja bem-vindo, e o de coração, né, e o Auf Wiedersehen, né, saudando a pessoa que está indo embora, né. Então, olha, gente, isso não é em qualquer lugar que a gente encontra isso, né? Então, essa saudação de acolhida, né? E também quando a gente, né, se desloca, quando a gente sai né, desse distrito aqui, essa saudação, né, de que a gente, de fato, né, tenha tido uma boa estada aqui. Então, isso já mostra o espírito acolhedor que a gente tem aqui na Forqueta. Andréia, mais alguma consideração sobre Arroio do Meio? Senão eu vou pedir para o Rodrigo, né, ele como secretário de obras, falar também um pouco dessa participação, né, de que forma a administração municipal, através da Secretaria de Obras, ela também se envolve na organização desse evento. Boa tarde, Marlise.
Boa tarde, ouvintes, todos que estão participando aqui da mesa. Vice-prefeita Andréia, representando o prefeito também, sempre aqui. Acho que, como antes bem colocou, eu me sinto feliz de poder estar aqui hoje como secretário, que também é um grande desafio para nós todos, tem uma grande reconstrução a ser feita, não muito diferente de vocês aqui, nós temos essa reconstrução em todo o município. Então, sempre o prefeito nos coloca para nós poder apoiar o máximo de eventos, de pessoas, de empresas, o máximo de coisas que é o possível de nós apoiar. Assim a gente vem fazendo nesse longo desses 4 meses, né, vice-prefeita Andréia, de tentar ajudar em todos os sentidos, tudo que for possível, que é do meio público, a gente mostrar esse apoio. Assim aqui, não posso deixar de lembrar o Anderson aqui, que também é o subprefeito de Forqueta, que está dando uma mão junto com nós estamos muito alinhados, subprefeituras, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, então, serviços urbanos, acho que isso precisa ser um conjunto, então todo mundo está ajudando da forma possível, aqui o Jean dos Urbanos já ajudou, então foi montado esse novo palco ali, foram feitas algumas melhorias aqui, também a instalação de luz. Temos também uma coisa que é importante, que é a vicinala 482, que está com bastante deficiência, muitas coisas a serem feitas. Então, Essa é a vicinal que traz as pessoas que vêm ali do centro de Arroio do Meio, né, que vêm ali pela Bela Trevo Vista, de Arroio do Meio, Trevo de Arroio do Meio, Bela à Vista, esquerda. Rui Barbosa. Ernesto né? Dalpier 482. Isso aí, ó, importante a gente lembrar, né, dessas... Isso, 811, perdão, que tem a 482 e Arroio Grande, aqui é 811. Isso aí, até para as pessoas que já estão, né, se articulando para vir para cá, poderem ter essa localização, sempre é importante, né? Então, ali a gente sabe que é uma vicinal, então, que é do Dyer, a gente foi lá conversar com o pessoal do Dyer, então com o engenheiro Jorge, que está aqui em Lajeado. Então, temos a autorização da roçada, de limpeza de algumas valetas, então estamos fazendo isso, acredito que ainda seja terminado essa semana, então vai estar bonito também a nossa parte. Eles ficaram também de fazer os piores buracos, então até a encenação, isso a gente alinhou lá com o seu Jorge, que é o engenheiro, e a gente sabe que precisam de mais obras nessa via, a gente está buscando junto ao governo, o Sidney incansável, ele vai toda semana a Porto Alegre, eu também tive a oportunidade de ir junto já lá, de nós reivindicar isso junto aos nossos governantes, que seja melhorado. Então, se conseguiu aqui para o distrito o asfalto que vai até Travesseiro, a conclusão, falta pintura também, mas nós precisamos revitalizar o que a gente tem aqui, então é importante que isso seja feito. Lá atrás, quando o Sidney foi prefeito, foi recapeado, hoje de novo precisa um recapeamento, então a gente está fazendo todo esforço junto ao governo, junto aos nossos líderes, que é um momento importante também de conseguir esses recursos. Eles todos sabem do quanto que o município também precisa para essa reconstrução, que ela tem em todos os sentidos. Então, a gente vem apoiando empresas com material, com limpeza. Hoje nós também estamos com um parque que está bastante defasado, importante colocar para vocês. Então, eu preciso colocar que os nossos funcionários eles estão trabalhando muito, estão trabalhando bem. Então, quem sabe a gente vai conseguir também melhorar esse parque para poder entender melhor a população. Hoje aqui em Forqueta a gente está fazendo o possível. Também está vindo na linha PIT um asfalto também que é junto com uma emenda também parlamentar. Tudo isso vai melhorando em todas as comunidades. Né? Eu acho que isso é bem importante, Rodrigo, porque quando, né, eu imagino vocês também, cada um de vocês que está envolvido na organização dessa 28ª edição, tem as suas preocupações, né, tem o seu envolvimento. Então, nós que estamos aqui ouvindo e quem nos acompanha e quem frequenta, quem vem aqui na noite da Sexta-feira Santa, muitas vezes não faz ideia de tudo aquilo que envolve, né? Então tem toda uma organização, tem toda uma logística, tem toda uma estrutura, tem todo um preparo, né? E é importante a gente poder, quando a gente fala sobre isso, poder também mostrar às pessoas, os atores, né? Os atores que estão aqui na noite, mas também os atores que daqui a pouco não estão tão presentes, mas que se envolvem também nessa organização, Márcio. Sim, eu gostaria de complementar um pouco, né, o que o Rodrigo colocou ali. Eu também ia mais para frente, eu ia colocar, né, agradecer principalmente o que a administração fez até o momento, né, porque ela sempre foi, todas as administrações, né, o Sidney, na outra vez que ele foi prefeito, né, enfim, todos sempre foram parceiros, né,
desse espetáculo, desse evento, né? Enfim, e agora com o cenário aqui fisicamente sendo fortemente atingido pela enchente também, obviamente que não é uma, vou dizer assim, existe muitas outras prioridades, né? Acho que essa é uma questão a colocar, né? Mas a gente conseguir reconstruir, né? O pouco que nós queríamos, né? Mas a gente conseguiu fazer muito mais. Rodrigo, o Anderson, o Jean, né? Enfim, eles foram muito parceiros, né? O prefeito logo disse, não, fala, né? Enfim, vamos ser parceiros, vamos colocar, porque nós tínhamos que fazer parte elétrica, refazer, colocar postes, enfim, a gente teve que fazer uma estrutura muito grande, né? Aqui nós estamos cercando a lagoa porque ela devastou o mato, a enchente levou o mato todo embora, enfim, então a vegetação que tinha, né? Então a gente trabalhou bastante, então isso eu fico feliz hoje que nós podemos sentar aqui, vamos dizer assim, a gente vai fazer essa encenação. Eu tenho certeza que as pessoas que vão vir aqui, eles vão ter o mesmo sentimento, né? De nós, porque nós estamos começando hoje foi inaugurada a ponte, né? Então parece que a minha esposa, ela de meio-dia, eu falei com ela chorou, porque ela vai todo dia trabalhar em Lajeado, ela passou passadeira, passou várias coisas, enfim. Então tudo é um recomeço, né? Que a gente vai, eu acho que sair mais fortes, né? Nós vamos sair mais fortalecidos, né? Eu acho que a encenação, por ser um momento religioso, principalmente na Semana Santa, a Sexta-feira Santa a gente sempre usou como exemplo. Muitos nos questionaram, por que vocês não fazem em 2 dias? Ou por que vocês não fazem em uma outra data? Se chover não sai, enfim, alguma... Mas a Sexta-feira Santa é o momento auge da Semana Santa, né? Onde que as pessoas fazem a sua reflexão, né? Do que Cristo, quais são as mensagens, o que ficou, né? Então, eu acho que para mim, né? A gente ter conseguido reconstruir isso aqui, né? É maravilhoso, né? E agradeço muito a administração que foi parceira, que nos ajudou bastante, né? E obviamente, né? A nossa família, né? Que não desiste nunca, né? E assim, né, Márcia, a gente não vai conseguir hoje mencionar todas as pessoas que certamente tiveram aqui uma participação. Então, acho que já fica daqui, né, esse agradecimento a todas as pessoas que de alguma forma ou outra, as entidades, as organizações, contribuíram para que esse espaço pudesse estar em condições de receber o público. Porque a gente sabe que tem toda essa estrutura, tem vários cenários, como você dizia antes, tem o palco, tem o espaço aí do sepulcro, que é algo que sempre me chama muita atenção, porque quando a gente chega no cenário, né, é algo que logo chama atenção. Lembro que a primeira vez que eu vim para cá, eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? Mas a gente, na medida que a gente vai participando e vai também conhecendo, né, esse espaço, a gente vai entendendo isso, né? E aí a gente vai se aproximando mais daquilo que realmente a comunidade aqui quer transmitir com essa mensagem, né? Isso é magnífico, vocês poderem manter isso. Eu até ia te perguntar, né, se são 28 anos consecutivos já, ou se teve algum ano em que não aconteceu, enfim, só para a gente também situar aí os nossos ouvintes. Nós temos, obviamente, dentro desses, desde 97, né, que foi a primeira vez que a gente fez, alguns anos que não saiu em função do mau tempo, né, mas foram pouquíssimos, né, eu acho que se nós somarmos, não dá 5 eventos, né, que não saiu, no caso, em função do tempo, né? E eu me recordo, Márcio, ano passado, né, teve um evento, né, também à tarde, muita chuva, muito vento, e aí ficava essa insegurança. Será que Forqueta vai realizar o evento? Dizem que o Cristo da Forqueta é forte, né? E aí ele olhou para Ele garantiu que esse espaço estivesse em condições de poder receber, né? Que legal. A gente quer registrar agora a presença também do Lineker, né? Ele que está agora com a gente também, né? Vai poder participar logo na sequência. Mas eu quero aproveitar essa tua deixa, Márcio, e perguntar aqui para o Ricardo, ele que é o presidente da comunidade, qual é o sentimento, você representando então a comunidade, de vocês poderem sediar esse evento?
aqui na Forqueta. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a rádio que está aqui presente, nossos convidados, a vice-prefeita, o Paulinho, o Márcio, que são os muito presentes nesse evento sempre, né? São os puxadores, né, desse evento aí. E agradecer também ao Rodrigo, que é o nosso apoio hoje, que faz parte da nossa grande comunidade, que ela não é só a comunidade São Vendelino, a nossa grande comunidade é escola, subprefeitura, a comunidade, também lembrar a comunidade luterana, né, e SLB, o Lineker aqui também presente, obrigado, né? Mas o nosso sentimento é de anfitrião, né? Eu falo aqui em nome de todos os membros da comunidade, eu não falo em meu nome, né? Porque a gente tem toda uma história na comunidade, né? Então eu não queria ter essa pretensão. E eu acho que, assim, como anfitrião, a gente tem muita responsabilidade sobre o evento. Nós sentimos tranquilo em relação a isso, porque a gente sabe que tem aqui uma equipe, onde o Paulinho, eu já falei, o Paulinho e o Márcio estão aqui presentes, que são eles e mais uma série de pessoas, se eu for citar aqui, talvez chega a centenas, mais de 100 pessoas, né? Que puxam esse evento e nunca desistem, né? Essa semana ainda estava conversando com uma pessoa sobre isso e a gente sente que às vezes as pessoas estão um pouco exaustas, cansadas, porque o trabalho, a encenação não começa na noite de Sexta-feira Santa. Ela começa sempre, provavelmente meio ano antes, né? Já é. Então a gente encerra a edição, Isso. dá uma folguinha, já tem que começar a pensar na edição seguinte, né? Exatamente. Então nós nos sentimos como anfitrião e eu acho que esse evento ele já atravessou as fronteiras, ele não é mais só da Forqueta, né? Ele é um evento hoje que tá muito além disso, muito além da Forqueta, talvez além do município, né? E, enfim, agradecer a todos que apoiam e participam desse evento. E chamar as pessoas também para esse ano, quem sabe, o evento seja o maior de todos, né? A reconstrução, vamos reconstruir com talvez o melhor evento de todos os tempos. Olha aí, fica esse convite, essa dica. Isso. Ricardo, a gente está aqui nesse espaço, como as pessoas, né, a gente pode ir falando isso ao longo do programa, que eu acho que é importante, como é que as pessoas fazem para chegar até aqui? Porque quando a gente passa ali pela Vicinal, logo a gente tem vários espaços públicos que a gente logo identifica que a gente está no centro da Forqueta, né? Não sei se é assim que vocês dizem aqui, né? Que tem o Esporte Clube Forquetense, tem a escola, né? Temos ali a igreja, né? A igreja São Vendelino, né? A subprefeitura. Antes disso a gente passa aí pela igreja de pedra, enfim, né, pelo pórtico, né, onde tem nessa expressão, né, o pórtico, né, de boas-vindas. E aí a gente chegou nesse espaço. Bom, e o cenário da Lagoa, onde acontece o evento, aonde ele se localiza, como é que as pessoas acessam? Bom, chega então, como vocês já falaram, já foi comentado, pela Rota 811, né, que é uma estrada vicinal que traz de Arroio do Meio até Forqueta. E eu diria que tem algumas referências após o Mercado Hermann, que todo mundo conhece, né? Ele fica aos fundos da Igreja São Vendelino, a Igreja Verde, a Igreja Católica São Vendelino. Então, é aos fundos. A entrada é por ali e não tem como se perder, né? Não, e sempre durante no dia do evento a gente sabe que tem toda uma circulação, né, de pessoas e tal. E claro que todos os caminhos, né, na Sexta-feira Santa levam para a Forqueta, para o cenário da Lagoa, né? E além disso, claro, alguns vêm por Arroio do Meio, outros que vêm ali, então já pela Ponte Nova, né, que enfim já está inaugurada, né, podem ter o acesso ali também pela Forqueta Baixa, né, quem estiver ali por aquela região, vem seguindo e também chega aqui na Forqueta.
Quem vem ali dos outros municípios ali de Travesseiro ou da 386 também tem a forma de chegar até aqui, né? Que também é fácil de chegar. Todos os caminhos, enfim, na Sexta-feira Santa levam a forqueta, né? E também lembramos que as pessoas precisam ter paciência quanto à questão do estacionamento, porque é uma multidão que chega e a gente sempre tem uma certa dificuldade. A forqueta é grande, né? A grande forqueta, mas ela fica pequena para esse evento. E a gente quer que ela fique cada vez, vamos dizer, isso. menor, né? Que a gente quer que mais pessoas, enfim, possam participar, possam ter sentir essa emoção de participar Sim. desse evento que é tão comunitário. É emocionante. Olhando o cenário que nem hoje, durante o dia, ele é uma coisa bonita já, mas eu na minha opinião, à noite ele fica especial. É outro cenário. Alguém até comentou que tem pessoas que nunca viram isso aqui de dia, eles não sabem como é o cenário, não tem ideia. Com isso aí, ano passado eu trouxe meus cunhados junto pela primeira vez, e aí veio o meu filho de 3 anos a primeira vez. Aqueles dias eu falei para ele, vamos ir desse ano de novo. O pai, eu quero ir junto naquele filme. Aquele filme era legal. Então, assim, as luzes, como é bonito, né? Eu já participei várias vezes. Então, quem nunca participou, venham aqui, que é muito bonito mesmo. Então, tragam a família, que é um momento muito especial mesmo. Antes da gente chamar os nossos apoios, o nosso intervalo, eu sei que o Rodrigo antes já pediu para, em algum momento, né, talvez ele não consiga permanecer até o final, então se tu quiser deixar algum recado final, para que depois, quando você precisar se ausentar, se sentir tranquilo, não se sentir, né, eu saí do programa e não consegui deixar o meu recado final. Não, acho que tem que parabenizar a equipe de vocês aqui. Esse é o grande legado que vocês aqui de Forqueta deixam. Parabéns para vocês. A comunidade que é parceira em outros momentos. A gente precisou do desassoreamento, uma parte ali do cascalho também. É importante mostrar essa parceria do público com o privado, com as comunidades. Acho que essa é toda a importância, esse espírito comunitário. E nesse dia, na Sexta-feira Santa, como o Márcio bem colocou, é o dia da gente refletir. Então, acredito que muitas pessoas vão vir. Ano passado deu um pouquinho de chuva, um pouco atrapalhou. Esse ano não vai ter nada, acho que vai ser um grande espetáculo. É lindo, é maravilhoso todo esse tempo que vocês dedicam. Eu sei que tem de todas as comunidades atores que ajudam, tem lá de Arroio Grande, tem de Palmas, tem do centro, tem. Então, como você colocou, não sei a quantidade de atores que são, mas é uma coisa maravilhosa ver essa união dessas pessoas aí e todo mundo trabalhando e é lindo aqui. Então venham, quem não conhece ainda, como a Marlise colocou antes, tem muita gente do próprio nosso município que ainda não conhece. Então vamos prestigiar, vamos curtir esse evento que é realmente parabéns para a comunidade aqui de Forqueta que organiza isso. Isso aí, então. Agora a gente vai para os nossos apoios. Depois, Lineker, não sei se tu quer dar uma saudação inicial. Quem sabe, antes da gente chamar o apoio, você dá aí um boa tarde, uma saudação inicial. Aí depois a gente chama os nossos apoios. Olá a todos. É realmente um grande prazer, uma grande honra estar aqui novamente, conversando com todos. E com certeza a gente vai falar muito ainda sobre a Paixão de Cristo, a Via Sacra de Forqueta, esse espaço lindo, maravilhoso que nós temos aqui em Forqueta, que é um espaço de muita cultura, muita arte e muito cooperativismo acima de tudo. Nós vamos, depois dos nossos apoios, a gente vai falar sobre os atores, sobre os personagens. E assim, me chama sempre muito a atenção, né? Está aqui o ator, né, enfim, que vai representar então Jesus Cristo, e o Lineker, só para a gente deixar essa expectativa depois, claro, existe todos, não sei se vocês sabem precisar exatamente quantos atores participam, né, mas a gente tem alguns papéis que são mais marcantes daqui a pouco, né, e assim, então, eu acho que você já deixa aí uma deixa de qual é o teu papel, né, quem você representa aí nessa encenação. Já fiz muitos papéis nesse espetáculo, já estou 20 anos no espetáculo, mas eu represento especificamente agora, nos últimos anos, venho representando o diabo. Olha aí, então, gente, olha, né, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Chamamos agora os nossos apoios, fiquem com a gente, logo, logo a gente vai estar de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM.
O roteiro turístico entre vales e arroios do município de Arroio do Meio conta com a diversidade de atrativos turísticos, paisagens naturais de tirar o fôlego, gente hospitaleira e sua cultura, uma gastronomia farta e variada e diversão para toda a família. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Venha viver nosso jeito simples e saudável de ser, experimentar os aromas, os sabores e a harmonia com a natureza. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso 112º programa Momento do Turismo no Vale. Estamos hoje aqui em Forqueta, no interior do município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento. E estamos hoje com um tema muito especial, que é o tema da 28ª edição da encenação da Paixão e Morte de Cristo. Forqueta te aguarda de braços abertos. Eu quero fazer esse destaque porque a gente vinha conversando também fora do ar o quanto esse momento, esse espaço, esse cenário, quando a gente fala de cenário, a gente fala de tudo. Fala do lugar, fala das pessoas, fala de todas as... de tudo aquilo que a gente encontra aqui. Antes, vocês falando do Rodrigo, que ajudou a plantar uma árvore aqui, as pessoas que ajudam a roçar, que ajudam a colocar cada uma das pedras nos seus respectivos lugares, né? A gente aqui não tem como descrever tudo isso, né? A gente tenta passar para vocês que nos acompanham tudo aquilo que acontece, como as pessoas se envolvem, mas vocês precisam vir aqui para conhecer, para sentir toda essa força, essa energia, né, que a gente encontra aqui. Então, Forqueta está de parabéns, Arroio do Meio está de parabéns, né, por proporcionar este espaço, esse lugar, esse evento, ou esse espetáculo aí na Sexta-feira Santa.
E eu quero também aproveitar e registrar que, como a gente já está com a nossa ponte da RS 130 aberta desde o dia 10, então, né, o espetáculo que agora é na Sexta-feira Santa, dia 18, nós vamos ser todos os, eu digo sempre, todos os caminhos vão trazer aqui para a Forqueta. Temos a ponte de ferro também ainda, né, que está funcionando. Temos a ponte da 130, temos a ponte do Exército que ainda também está disponível. Então, nós temos muitos caminhos, né? E todos os caminhos certamente levam aqui até Forqueta. Queremos lembrar que o programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, da Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio, que eu quero fazer um destaque para todos esses atrativos, que é o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, que é aqui de Forqueta, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Então, são esses os empreendimentos que fazem parte do Entre Vales e Arroios. E também nós temos aqui em Forqueta mais um roteiro turístico, que é o Caminhos da Forqueta, que tem tantos atrativos, a Agroecologia Ferrari, as próprias igrejas, né, que fazem parte aqui desse roteiro. Temos o Relógio dos Chás, temos aí o Apiário Quiche, temos também o Alambique Mares, enfim, temos vários atrativos aqui. E eu sempre, como eu dizia antes, deixo esse desafio. Quem sabe 2026, 2027, a gente possa trazer pessoas também, não só para estarem aqui durante a noite, para acompanharem esse evento, mas assim, também permanecer durante o dia ou no dia seguinte para conhecer e desfrutar aqui o que a gente tem de belo e de maravilhoso aqui na Forqueta. Quero retornar contigo, Paulo. Paulo foi muito citado já, né? A gente sabe do envolvimento que ele tem aqui no evento, no espetáculo, com toda a sua dedicação. Queremos te ouvir um pouco. O que significa para você ser o coordenador da cultura e ser o diretor desse espetáculo? Boa tarde aos nossos colegas aqui, Línica, Ricardo, o Rodrigo, que já não está mais aí, mas o Márcio, e a nossa vice-prefeita, que está representando o prefeito Sidney e também a administração. E agradecer primeiramente, né, pelo apoio que a gente está recebendo ali, principalmente por você, tá? É sempre importante nessa área da cultura. E, bom, eu acho que eu posso resumir essa tua pergunta numa palavra: responsabilidade, né? É sempre um desafio, né? A cada edição, né, a gente procura, que nem há pouco a gente estava comentando, terminou uma edição, tu já tem que estar projetando a próxima, né, para ver o que a gente vai mostrar para o público, né. Para quem conhece um pouco assim de espetáculos, né, eu acho que o que diferencia o nosso, eu vou então mais falar especificamente do espetáculo em si, né, já que é minha parte, é mais, né, Márcio, pode ser. Daí, eu acho que o que diferencia o nosso espetáculo dos demais que acontecem aí em redor, né? Número 1, a gente procura botar o máximo de emoção, digamos, em termos de representatividade, né? Mesmo sendo amadores, né, o pessoal aqui, a gente faz ao vivo, né? Até tentamos no Márcio um ano, né, fazer de uma outra forma, aquela coisa gravada e tal, mas o pessoal não engoliu muito isso, né? Não é a mesma emoção, né? Não, então tanto a parte de sonoplastia, iluminação, né, eu faço tudo na hora. É tudo assim. Inspiração, né? Isso, preparo também. Quando entra o demônio, lá tem que vir aquele suspense, né? Tem que ser muito real, né? Então, eu acho que isso diferencia, né? A peça em si, lógico, né? Como a gente segue uma contextualização histórica, não tem muito como mudar. Vou dar um exemplo, né? A condenação feita por Pilatos foi desse jeito e vai ser sempre. Eu acho que é uma parte que tem que ter, né? Na questão da encenação da Via Sacra, tanto que se vocês forem
acho que todo mundo é católico, né? Dentro da igreja tem aquelas estações, né? Então a gente segue mais ou menos aquele ritual, né? As principais partes onde Jesus é desafiado, né? Onde ele é condenado, enfim. Então existe esse drama todo, né? A gente procura envolver de uma forma, cada ano um pouquinho diferente, né? Para conseguir transmitir o mesmo contexto, mas talvez de uma forma assim, porque tem muitos espectadores, muito pessoal que vem praticamente todo ano aqui, né? Já são anos, né? E tem um público que vem todo ano. Eu diria assim, já é um fã-clube, que vem pela né? primeira vez, né? Então sempre tem isso também, né? Então tem que ter algo novo, né? Isso a gente sempre incute, né? E mais recentemente também eu assim, incrementei também essa parte mais assim musical, né? E esse ano a gente tem que até parabenizar, e foi a ideia do Márcio, do pessoal, em fazer um palco pronto já. Assim a gente sempre alugava, enfim, eu acho que ficou... É uma estrutura que foi montada justamente para ser para essa finalidade, né? essa participação mais musical, né? ou poética que seja, né? E nessa aula aqui, então, vai estar acontecendo a dramatização da história do Jesus em si, né? Quando quem nos acompanha pela rádio, né? Quando o Paulo fala, ele fala desse cenário, né? Nós que estamos no YouTube e no Facebook, quem nos acompanha vai estar podendo visualizar, mas quem está na rádio, o espaço que a gente está falando é desse cenário, desse espaço físico, né? O cenário da Lagoa, aqui nos fundos ali da igreja São Vendelino, que tem uma área não sei, esse espaço aqui tem uma área aproximada de, alguém tem ideia, mas é uma área grande, né? Que aqui cabem 1 hectare. E aqui aqui chegam a ter quantas pessoas, assim, sentadas, acomodadas aqui? Olha, nós nunca... Mas uma estimativa, estimativa assim, aí é em torno de entre 3 a 5 mil pessoas, mais ou menos, que cabem aqui. Né? Olha aí. Então vocês podem imaginar o espaço, né? O quanto é um espaço grande, realmente preparado para receber todo esse público, né? Então esse é o até aproveitar, deixa que o Márcio há pouco falou sobre o cenário em si, né? Se vocês olharem aí no fundo, tem vários locais, né? Com especificações, né? Então, as cenas vão estar acontecendo especificamente em cada local criado, né? E é tudo nesse cenário, né? Então, os atores vão se deslocando dentro desse espaço e o público permanece sentado ou o público acompanha, né? O público permanece sentado. Reforçando aquilo que o Márcio comentou, né? Tu pode sentar em qualquer extensão aqui que você vai estar acompanhando, talvez não vendo tudo de perto, assim, toda a cena se desenvolvendo, mas você vai estar acompanhando e vai estar entendendo o contexto, né? Então, o público vai permanecer, ele permanece no mesmo espaço o tempo todo. O público permanece sentado no mesmo Lá no início, nos anos 90, quando a gente começou, né? Nós fazíamos aquela maneira estática, né, de fazer cada cena num lugar, e o pessoal permanecia, né? Só mais tarde, né, Márcio, a gente, digamos assim, evoluiu para realmente para uma peça de teatro, onde vocês não imaginam o vucu-vucu nos bastidores, né? Gente entrando, saindo toda hora, né? E o pessoal que participa, no caso os atores lá atrás, é um troço assim bem louco, né? Não, eu imagino, gente, porque isso é muita atenção, é muita concentração, deve ser muita adrenalina, porque quando a gente está diante de um público como este, existe toda essa expectativa, as pessoas querem ver, elas querem sentir, elas querem vivenciar essa história como se elas de fato estivessem vivendo isso, nessa história que é contada há mais, né, há quase 2000 anos, enfim, né? Então, acho que isso é realmente algo que chama muita atenção, né? E que eu imagino que deve ser um preparo, né, até um desgaste físico, né,
pelo trabalho em si, mas também emocional, né? Porque tem que ter o momento certo de entrar, tem que ter aquele tom de fala, né? Tu tem que realmente sair, deixar de ser o Lineker, deixar de ser o Márcio, né? Porque eu sou agora, eu estou... Ser o diabo. Né? E aí eu imagino, né? Eu até vou pedir para o Lineker falar, porque eu olhando para ele, assim, não consigo imaginar ele fazendo aquele papel, mas enfim, ele disse que faz, então, por favor. Então é isso, é um desafio. Eu sempre digo que eu sempre tive a arte dentro de mim, eu sempre gostei muito de arte, de teatro, de música, cinema, enfim, a cultura em si, ela sempre teve, a minha veia artística, ela sempre despertou muito. E isso que tu tá falando dos bastidores, de troca de figurino, aquela emoção, aquela concentração, isso é muito real. Eu, por exemplo, eu pelo menos tento, né, de uma maneira mais fiel possível, passar para o espectador aquela essência no caso do personagem do demônio, a essência do mal, então tornar o mais realista possível a maldade ali. E aí o que acontece? Lá atrás, eu saio de uma cena para outra, eu saio amplamente esgotado, porque eu preciso me concentrar, tanto que eu preciso de ajuda para trocar o meu figurino, porque eu troco de figurino. Então tem gente lá atrás já pronta, preparada com outro figurino para poder me auxiliar a me vestir. Não que eu não saiba me vestir, mas é que eu estou concentrado no meu personagem, no meu papel, na minha próxima fala, que eu não vou ter tempo eu vou ter que ajeitar agora o microfone e tal. Entendi. Eu preciso desses bastidores que a gente chama no mundo do teatro de contra-regra ali. Os caras já estão prontos para operar. Em torno de 120 pessoas, mais ou menos, envolvidas num espetáculo como esse. Isso contando atores, figurantes, diretor, produção, técnica, enfim. Então, lá atrás, nos bastidores, um mundo totalmente diferente acontece. Então, eu me sinto bastante honrado em participar da Via Sacra de Forqueta já há 20 anos, entregando vários personagens, mas em especial o demônio, que uma vez eu sentei com o Paulo e disse: Paulo, posso criar esse personagem para esse espetáculo especificamente? O Paulo disse: pode. E deu certo. Olha aí. Então, é uma honra. Deixa eu só te perguntar, assim, né? Não sei se cabe perguntar, mas muitas vezes isso é tão realista, especialmente para as crianças, porque deve ter muita criança também que vem, que acompanha os pais. Em algum momento, já teve alguma situação, talvez, em que você se sentiu assim, que aquilo era tão real que talvez as crianças quisessem, de alguma forma, sei lá, te xingar ou coisa assim? Não sei se cabe a pergunta, mas eu imagino o quanto, pelo que você diz, o quanto vocês se entregam nesse papel e o quanto para quem está assistindo, especialmente eu agora falando, né, das crianças, o quanto isso pode parecer realmente real para elas. Sim, na verdade não especificamente crianças diretamente vieram falar comigo sobre. Teve uma vez que aqui nas pedras, para quem está assistindo, tem algumas pedras espalhadas pelo cenário. Aí eu desço mais próximo das pedras e me aproximo o máximo do público. Uma vez que eu fiz isso, tinha a cena do flagelo de Cristo, ela tinha bastante sangue. E eu me misturei aquela cena, porque ela estava congelada, os soldados congelaram, Cristo também, estava tudo congelado, e o diabo entrou em cena. E aí eu me envolvi no meio dos dois soldados e comecei a brincar com aqueles açoites. E comecei a brincar com aquela tinta, aquela coisa toda. E aí, tanto que tiveram alguns pais que não foi criança, mas foram os pais mesmo, que disseram: gente, isso é forte, é muito real. Então, lamento, né? Mas eu tento fazer o mais real possível
para que a história, as pessoas literalmente entrem na história. Então, esse fato é curioso mesmo, de fato. Não, só me surgiu agora, né? Porque eu acho que quando a gente vai num espetáculo, né? E até nesse cenário de realismo mesmo, né? As pessoas também, muitas vezes, vão além desse cenário elas vivem aquilo, né? Como se aquilo fosse, de fato, acontecendo, né? Real naquele momento. Márcio, e você com o teu personagem, dentro daquilo que o Lineker coloca, qual é a tua percepção do público, do personagem? Como é que você se sente fazendo esse papel aí já, não sei, 20 anos você fazendo esse papel? Isso. Não sei há quanto tempo você já está nessa saga, vamos dizer assim? Eu faço o papel de Cristo desde a primeira edição já, né? Eu faço então há 28 anos, eu sempre fiz o papel de Cristo, né? E é uma emoção muito grande, eu digo uma emoção, uma responsabilidade, eu vou usar a palavra do Paulo que ele usou, né? Em tu ser esse personagem, né? Porque é uma coisa que a gente fala sempre na nossa encenação, né? Nós não somos atores profissionais, né? Mas a gente busca fazer o nosso melhor. Com consequência a isso, né, nós precisamos de alguma forma e a gente consegue emocionar o público, né? Então eu busco ter a serenidade. Ninguém viu a Cristo, né? Enfim, então a gente busca na história, né? Busca em vários lugares. Eu leio, eu olho às vezes alguns filmes, né, para tu tentar de alguma forma, né, tu entrar dentro do personagem. O Paulo, ele sempre acaba mudando algumas cenas de um ano para o outro, né? Então a gente precisa estudar isso também, né? Porque algumas coisas, como o Paulo antes disse, não tem como mudar a história, vamos dizer assim, o julgamento Pilatos, enfim, né? Então, mas existem outras tantas parábolas, tantas histórias que a gente precisa fazer algo diferente. Então a gente precisa estudar isso, né? E algumas coisas a gente sabe de cor, né? Mas nem todas, né? Enfim. E em relação a essa questão do diabo, né? Que a gente faz em alguns momentos se faz essa interlocução, né? Enfim, então eu busco sempre ser o mais sereno, né? Enfim, né? Para dizer com ele, né? Para o público, né? Que são toda a encenação, que uma coisa que eu sempre digo, não é porque eu faço o papel de Cristo que eu sou mais que os outros atores, né? Isso é uma coisa que eu sempre deixo muito bem claro para o nosso grupo, né? Porque eu não quero ser mais que os outros, né? E não sou mais que os outros, porque sem os outros eu não faço a encenação sozinho, né? Então, uma coisa que a gente sempre diz, então, todos nós buscamos emocionar o nosso público, né? E é uma coisa que a gente consegue fazer, né? Com as nossas palavras, com o nosso jeito, né? Nós temos o nosso jeito, a maneira muitas vezes de se expressar, né? Mas fazer sempre com a serenidade, né? E eu até ia te perguntar, assim, Márcio, o que te faz todos os anos dizer sim para esse papel? Porque, na verdade, é uma decisão, é uma escolha, né? Você dizer, não, sim, eu vou fazer. Não, sim, eu vou fazer novamente esse papel. Porque isso me parece que também tem muito a ver com as escolhas que as pessoas fazem na vida da gente, né? A gente às vezes tem a opção de dizer sim, de dizer não, e insistir, persistir, motivar outras pessoas também, porque eu acho que isso também, eu imagino que vocês tenham que sempre pensar quem mais a gente pode convidar, quem mais vão ser os nossos figurantes, quem mais a gente pode trazer para, quem sabe, futuramente, né, a gente trazer, sei lá, novos papéis, né, dentro sempre de um contexto que a gente vive no momento, né? Eu imagino o quanto o Paulo também tem que pensar nisso, né? O que ele pode trazer, talvez para contemplar o momento que a gente está vivendo. Então, só assim, rapidamente, o que te leva a sempre dizer sim? O sim, né? Eu vou usar, eu
me vem à memória o dia que eu disse sim, né? Foi que foi na época do grupo de jovens, quando começou a ideia. Eu era adolescente e quem estava à frente desse grupo de jovens era JUP, Jovens Unidos pela Esperança. A Sandra, a esposa do Paulo, fazia parte, minha irmã fazia parte e algumas outras pessoas mais velhas que nós, né? E surgiu essa ideia de fazer novamente a encenação, a Via Sacra em Forqueta, que já era alguma tradição quando os meus pais eram jovens. Isso já era uma tradição que justamente era feita aqui ao lado do cenário. Existia um potreiro que era de uma família, que era feito ali, né? É um marco, né? Se surgiu essa ideia. E aí, quem vai fazer Jesus? Quem vai fazer Jesus? Vamos convidar esse, vamos convidar aquele, enfim. E foi convidado algumas pessoas que eu não me recordo na época, enfim. Essas pessoas não aceitaram, enfim. E aí nós estávamos num domingo de manhã, depois da devoção, sentados no altar da igreja ali. E eu me lembro bem, a Sandra olhou para mim assim: Márcio, tu não quer fazer não quer tu fazer o Cristo? Eu olhei para ela assim, eu disse: sim. Eu estou me arrepiando agora, sim, eu faço. Mas a gente, sem dúvida, nunca eu teria a dimensão da onde a gente poderia ter chegado, né? Que bela história. E o meu sim, eu não saberia dizer não para esse papel, né? Enfim, mas obviamente, né, a gente sempre está aberto, né? A questão, uma coisa que a gente sempre coloca à disposição, né? O nosso papel, se alguém um dia quiser fazer, bem tranquilo, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Mas eu não saberia dizer não a fazer esse papel, né? Não, olha que bela história, né? Eu acho que quando a gente fala aí de um espetáculo como esse, que tem toda essa história, envolve tantas pessoas e pessoas tão especiais, tão generosas, né? Como a gente está podendo ter a oportunidade hoje de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? A gente já está chegando aí ao final do nosso programa. Então, assim, nas considerações finais, eu quero aproveitar e agradecer muito a presença de cada um de vocês, o tempo que vocês dispuseram estar aqui com a gente, né? Poder contar também isso para os nossos ouvintes e a gente poder mostrar o quanto Arroio do Meio, Forqueta, pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? E certamente muitos dos que nos acompanham já conhecem Forqueta, já estavam aqui no cenário, já participaram aqui desse espetáculo. Talvez muitos são atores ou já foram atores, né? Mas a gente sempre cria uma energia muito positiva, né? E esse lugar que a gente está, ele tem isso, né? Então eu também gostaria de dizer o quanto isso é emocionante para a gente, né? O quanto a gente sente isso e a gente não consegue, eu digo sempre, transmitir isso para as pessoas que nos acompanham, mas a gente vê isso no sorriso, no olhar, na concentração. Eu vejo o Paulo bastante concentrado também, né? Ele sabe da responsabilidade que ele tem, ainda mais estando aqui com a gente também hoje, né? Mas é isso, vocês são especiais por realmente apostarem, por acreditarem e trazerem, né, essa edição na sua 28ª edição, enfim. Marlise, eu preciso falar, eu acho que o sentimento agora é de gratidão, né? Acho que a comunidade de Arroio do Meio, a gente é grato por vocês fazerem esse trabalho tão lindo, tão emocionante, né? Que bom, Lineker, que tu ama a arte. Que bom, Paulo, que tu existe. Que bom, ele faz um trabalho de formiguinha, né? Ele é muito discreto, Paulo, mas ele resumiu a palavra do que ele é. Ele é muito responsável e ele ama também a cultura e a arte. Que bom, Márcio, que você existe. Que o Ricardo também abraça a comunidade. Eu acho que nós temos que bater palmas para vocês, que vocês persistiram a todo esse tempo, né? E dizer que também o Rodrigo aqui, o trabalho incansável dele também nas obras, e eu acho que, tenho certeza que todas as administrações abraçaram vocês, né? Claro que agora estamos num momento diferente da reconstrução, que a gente precisa se dar mais as mãos, e eu vejo que esse trabalho agora de vocês está sendo de muitas mãos. E também preciso dizer, Marlise, que ideia bonita da gente vir aqui, que ideia bonita de estar aqui no cenário da Lagoa. Parabenizar a rádio também por essa criatividade, dizer para os nossos ouvintes, né? Vocês precisam vir aqui assistir.
comunidade do Vale do Taquari precisa vir aqui valorizar esse trabalho. É um trabalho lindo, é um trabalho de fé, é um trabalho religioso que na minha opinião, ele deve se perpetuar por muitos anos. Eu sou do tempo, não quero revelar a idade, quando era lá ainda no campo de futebol, né? Então, lá também, desde o início, sempre esse trabalho de união de vocês é bonito, então nos enche de orgulho. Eu acho que a comunidade de Forqueta se orgulha muito de vocês, nós arroimenses também, e parabéns. Parabéns por esse lindo trabalho de muitas mãos. Parabéns, Paulo, também, por dirigir essa equipe toda. Eu sei que é um trabalho gratificante, né? Como é que vocês traz muita responsabilidade, mas eu acho que tu deve te sentir depois com a alma muito bonita, muito feliz após esse espetáculo, né? Que deve acontecer no dia 18 de abril. E vou insistir aqui no convite para a comunidade estar aqui. Podemos dobrar esse público? Vai ter espaço para dobrar o público? Sim, vai ter. Sim, tem espaço. E tem, né, a gente não falou muito, mas assim, tem toda uma orientação no trânsito, que a gente já, né, vinha conversando antes. Tem coordenação aqui, tem espaço para as pessoas se acomodarem. Então, assim, para encerrar, quem vai fazer o convite, né, reforçar esse convite? Alguém de vocês aqui gostaria de reforçar? Eu vou reforçando enquanto isso, dia 18, sexta-feira santa, às 20 horas. O espetáculo tem a duração de 1 hora, 1h30. 45. 1h45 minutos, mais ou menos, né? E essa energia, né, das pessoas que são aqui, que fazem isso, né, pensando em oportunizar esse momento de reflexão para toda a comunidade, local, regional, estadual, né? É isso aí. Só lembrar, Paulinho, acho que pode usar. E eu acho que o espetáculo, na verdade, começa um pouco antes já. Paulinho, o que vai ter, bem lembrado, Ricardo, né? É que, na verdade, a exemplo dos outros anos, o público já vem chegando aí desde as 18 horas, já está vindo público aí, né? Então vai ter uma atração musical antes, né? Esse ano vai ter um grupo instrumental chamado Guardiões da Paz. Acho que também, acho que até é surpresa para o Márcio ainda, né? O nome. Então é um grupo lá de Estrela, né? São 6 músicos profissionais, então que vão pegar um repertório aí, tem muito a ver com o tema também, né? E mais ou menos eles vão começar ali por volta das 19 horas, 15 para as 19, 15 para as 7, né? E depois vai ter um protocolo de abertura, que é de praxe todos os anos. E queremos começar pontualmente às 20 horas, né? O espetáculo. Então, exemplo que o Márcio falou, em torno de 1h45, por aí mais ou menos. Certo. Gente, é isso então, né? A gente quer novamente agradecer a vocês que estão aqui com a gente, o Lineker, né? O Paulo, a Andréia, o Márcio e o Ricardo. E a gente, assim, tem essa alegria, essa satisfação de estar entre conhecidos, né? Pessoas que a gente conhece, que a gente admira. Isso é o mais bacana, assim, né? Saber que todos estão aí de coração aberto, né? Estão todos fazendo o seu melhor, a sua dedicação, como dizia o Márcio, né? Não são profissionais, mas vocês já, durante todo esse tempo, vocês sempre dão o melhor de vocês e certamente, né, quem vem aqui quer isso de vocês, essa humanidade, né, se sentir tão perto, tão próximo, né, e ao mesmo tempo sabendo o quanto vocês também se dedicam para trazer esse momento tão especial. Para finalizar, eu gostaria de convidar todos e obviamente agradecer, Marlise, esse espaço, né, que você está, que a rádio coloca à disposição, né, que é espetacular, né? A gente tem que valorizar isso também, então nosso muito obrigado, né? E convidar as pessoas todas, né, para que venham a Forqueta. Forqueta é acolhedora, o município de Arroio do Meio é acolhedor. Quem não conhece Arroio do Meio, quem não conhece Forqueta, venha nos visitar. Sexta-feira Santa vai ser um belo espetáculo. Traga sua cadeira, traga seu casaquinho, que às vezes pode ficar um pouco fresco de noite. Nós vamos ter bebida, vamos ter lanches também. As pessoas, como Paulo disse, já vêm antes, né? Enfim, então nós temos toda a infraestrutura preparada para receber vocês. Certo, então, gente, fica novamente então esse convite. Sexta-feira Santa, dia 18, às 20 horas, o espetáculo aqui, a 28ª edição, né, da encenação da Paixão e Morte de Cristo. Dessa forma, encerramos a edição de número 112 do nosso programa Momento do Turismo no Vale, que tem o apoio da Decor House, da Gerando Sol, Sicredi Região dos Vales, Transportes Irmãos Tché e roteiro turístico entre Vales e
e arroios. Alain, muito obrigada pela parte técnica, Gabriel também pelo apoio. E dessa forma, então, deixamos um grande abraço e até o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale.